Olá, bom dia, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa jornada devocional no livro de Marcos. Eu sou Alex, pastor da igreja CCM, e você é super bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos ler Marcos, capítulo de número 8. O capítulo 8 de Marcos é um capítulo fundamental na narrativa que Marcos faz do Evangelho de Jesus. O discurso muda a partir do capítulo de número 8. A gente viu nos 8 primeiros capítulos, se você já fez a leitura do capítulo 8, uma série de milagres extraordinários. E aqui no capítulo 8, no discurso ou na conversa que Jesus tem com os discípulos, a gente percebe que os milagres eles não são um fim em si mesmo. Eles servem um propósito maior, eles servem para revelar algo maior, que os discípulos ainda não estão entendendo. O capítulo 8 começa com a segunda multiplicação de pães, já tinha acontecido a primeira, e ainda assim os discípulos não compreendem, eles têm dificuldade. Jesus diz, vocês têm olhos e não veem, vocês têm ouvidos e não ouvem. Eles entram no barco, começam a discutir a respeito de pão. Jesus, vocês não entendem. Olha, quantos cestos de pães sobraram do primeiro milagre? 12. Quantos cestos sobraram do segundo? 7. Vocês não compreendem? E é isso, os discípulos não compreendiam. Mas o que é que eles não compreendiam? Que eles não deveriam estar brigando por um pão físico, eles estavam diante do pão vivo que desceu do céu. Eles deveriam devorar esse pão vivo que desceu do céu, mas eles não enxergavam ainda Jesus como o Messias. E aí acontece um milagre aqui no capítulo 8, que é a cura do cego de Betsaida. Dos 4 evangelhos, essa cura desse cego só é narrada no evangelho de Marcos. E a cura deste cego em Betsaida acontece em 2 etapas. Jesus ora por ele e aí ele enxerga homens como árvores. É como se a oração de Jesus não tivesse dado certo. E aí ele faz uma oração mais forte para que o cego enxergue novamente. Ou como se a fé do cego não tivesse funcionado direito. Não tem nada a ver com a fé do cego, não tem nada a ver com a falta de poder de Jesus. É que no milagre da cura do cego de Betsaida está a ilustração clara e plena do contexto em que Jesus está inserido. Como aquele cego que ainda não enxerga plenamente, os seus discípulos ainda não enxergam em Jesus a figura do Messias. Então ele ora 2 vezes pelo cego para que o cego seja curado. Logo depois da cura do cego de Betsaida, a gente vai ver uma conversa de Jesus com os discípulos. Jesus faz 2 perguntas. Quem as pessoas dizem que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Quando eles vão responder a respeito do que as pessoas achavam, eles fazem referência aos profetas, João Batista, qualquer outro profeta. E vocês, para vocês, quem eu sou? E aí Pedro tem uma revelação vinda do céu. Pedro diz, tu és o Cristo. E aí Jesus adverte para que eles não falem aquilo para ninguém. A partir da revelação que Pedro tem, Pedro e os discípulos enxergam que Jesus é o Messias, que Jesus é ungido de Deus. Cristo aqui não é um sobrenome, Cristo aqui não é um apelido, Cristo aqui é um título. Ungido faz referência ao Messias. Jesus é o legítimo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, a ficha caiu, os discípulos compreenderam. Agora eles estão vendo plenamente para além dos milagres. Perceba que o discurso vai mudar. A partir dessa revelação que os discípulos têm, a gente vai ver que na narrativa de Marcos nós não encontraremos mais aquela quantidade enorme de milagres, de cegos sendo curados, de demônios sendo expulsos da vida de pessoas. O discurso muda, Jesus começa a falar sobre o seu sofrimento, sobre a sua morte, sobre o dever do discípulo de carregar a sua cruz e de seguir o Senhor. O discurso muda a partir da revelação que os discípulos têm. Uma pergunta, quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? A resposta para essa pergunta muda todo o cenário. Talvez nós estejamos como o cego de Betsaida, vendo homens como se fossem árvores, porque a única coisa que a gente consegue enxergar é os milagres. A gente está com Jesus, Jesus tem feito coisas maravilhosas na nossa vida, mas a gente não enxerga nada para além disso que Jesus faz. E há uma mensagem para além de tudo isso que Jesus faz na nossa vida e na nossa casa. E a mensagem qual é? A mensagem é uma mensagem que aponta para a realidade de que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através dele, que ele é o Messias, ele é o Salvador da humanidade. Nós não devemos segui-lo, adorá-lo, louvá-lo simplesmente pelas coisas que ele faz, mas por quem ele é, por aquilo que ele representa. Quem é Jesus para você?
quem é Jesus para mim? Se Jesus perguntasse para mim, para você, nessa manhã, o que eu sou para você? Será que nós diríamos para ele, tu és o Cristo, tu és o Messias. Na minha vida você é o legítimo Cordeiro, que me libertou do pecado, me transportou das trevas para a luz. Hoje eu sou filho, porque a tua graça me alcançou. Que nós possamos olhar para Jesus, não como um profeta, não como um herói, não como um homem que tenha uma inteligência acima da média, que nós possamos enxergar Jesus como Cristo. Que Deus abençoe a sua vida. Boa leitura em Marcos 8. Compartilhe aqui nos comentários as suas percepções. Espalhe a mensagem do Evangelho. Tenha uma excelente semana para a glória de Deus. Um grande abraço. Até a próxima.